Estatísticas apontam que a cada 7 segundos um trabalhador sofre um acidente grave. Mas a percepção de riscos não está baseada somente em números, mas sim em como reagimos às ameaças baseadas em inúmeros fatores psicológicos e culturais. Para que você possa entender melhor esses conceitos, eu vou te trazer exemplos práticos aqui. Quando o derramamento de óleo ocorreu no Golfo do México, a mídia e a população local se uniram para reivindicar, solicitar reformas regulatórias. Em contrapartida, quando aconteceu aquele desastre das Filipinas, onde teve um devastador deslizamento de terras, a resposta foi um pouco mais lenta, porque a falta de infraestrutura e o apoio governamental foram cruciais para que a mobilização fosse maior e tivesse um respaldo maior das autoridades. Esses eventos eles também nos ajudam a entender os 3 pilares fundamentais da percepção de riscos, que são eles: a confiança, as consequências antecipadas e as experiências passadas. Cada pilar desse ele tem um papel importante em como interpretamos e reagimos aos riscos. Além desses fatores, a nossa percepção de riscos também é influenciada por 14 fatores-chave, segundo o pesquisador David Hoppeck. Vamos ver quais são esses fatores a seguir. Confiança versus não confiança. Olha só, quando um pesquisador, um cientista ou um médico nos alerta sobre os determinados riscos de uma nova vacina, o nosso medo tende a diminuir e a nossa confiança tende a aumentar. Imposição versus voluntariedade. O medo de radiação ele tende a ser maior quando moramos perto de uma usina nuclear contra a nossa vontade do que quando escolhemos trabalhar com raio-x, por exemplo. O natural versus fabricado pelo homem. Raios durante uma tempestade, eles tendem a nos assustar menos do que uma radiação provocada por um acidente de uma usina nuclear. Catastróficos versus crônicos. Olha só, um terremoto que mata milhares de pessoas ao mesmo tempo, isso tende a nos deixar muito mais apavorado do que doenças cardiovasculares que vão matar ao longo dos anos. Fator de pavor. A ideia de um ataque terrorista que pode ser imediato e mortal, isso nos amedronta, nos deixa apavorado muito mais do que o desenvolvimento lento de diabetes do tipo 2. Dificuldade de compreensão. Olha só, os riscos que são derivados de tecnologias genéticas, por exemplo, esses tendem a gerar muito mais medo devido à sua complexidade. Incertezas. Por exemplo, o desconhecido sobre como as telas ou telefones celulares afetam a nossa saúde a longo prazo, isso gera uma ansiedade. Familiar versus novo. Por exemplo, um vírus emergente como a Zika e a Covid geram inicialmente mais medo do que uma gripe sazonal que já é familiar. Consciência. Após um grande acidente de avião, o nosso medo de voar temporariamente aumenta devido à cobertura intensa da mídia. Vítimas conhecidas. Os riscos eles tornam-se mais tangíveis e assustadores quando pessoas próximas a nós são atingidas. Gerações futuras. Riscos que afetam crianças, como por exemplo produtos químicos em brinquedos, nos preocupam mais do que aqueles que afetam principalmente os adultos. Pessoal versus societal. O risco de sermos assaltados é mais perceptível e mais significativo do que riscos abstratos que podem afetar a sociedade em geral. E por último, e não menos importante, vamos falar sobre o conceito de controle versus sem controle. A ideia de pilotarmos um avião é muito mais tranquilizante do que quando somos passageiros, devido à percepção de controle. E para concluir, a psicologia da percepção de riscos não é apenas sobre só evitar acidentes, mas sim sobre criar uma cultura de segurança que possa ser robusta e adaptativa. E para fechar o nosso vídeo, eu quero que você se inscreva se realmente esse assunto foi relevante ou se você quer entender sobre NR12, porque esse canal aqui a gente fala sobre segurança de máquinas e equipamentos. Comenta também abaixo sobre o que você achou do vídeo ou o que você gostaria de ver em um próximo vídeo.